Shalom, igreja. Shalom, igreja. Ainda não falou, não. Tá? Não falou nada, falando com ele. Já está fazendo não deu abrir, às vezes aqui ainda não falou. Shalom, igreja. Shalom. Peço que os irmãos abrem Mateus, capítulo 25, versículo 14 em diante. Mateus, capítulo 25, do 14 em diante. Amém? Amém. Que diz assim: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhes seus bens. E um deu 5 talentos, e ao outro 2, e ao outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se dali logo para longe. Primeiramente, agradeço a Deus pela oportunidade e agradeço a pastora que me confiou em trazer a palavra para os irmãos. Assim, te glorificando ao nome do Senhor. Glória a Jesus! Amém? Essa passagem aqui é uma passagem que ela não é muito pregada no púlpito. Por que não é uma passagem muito pregada no púlpito? Porque não é uma passagem de bênção, mas é uma passagem de exortação. É uma passagem que Deus, Ele escolheu, uma palavra que Deus escolheu pregar para os discípulos dele, porque Ele queria falar com os discípulos de uma maneira simples, que os discípulos pudessem entender o que Ele queria falar. Essa passagem ela é contada no Monte das Oliveiras, quando o Jesus, lá no capítulo 24 até o capítulo 25, Ele vem contar várias parábolas para os discípulos. E Jesus, ele preferia contar parábolas porque era a maneira mais fácil de as pessoas entenderem o que Ele queria falar. E vai dizer que Deus, que um Senhor, Ele chamou 3 servos seus. Eu acredito que aquele servo era servo fiel àquela pessoa, porque Ele chamou seus 3 servos e dividiu os seus bens, os seus talentos com aqueles 3 servos. A um Ele deu 5, ao outro Ele deu 2 talentos e ao outro Ele deu 1 talento. E partiu dali para longe. Vai dizer que o que recebeu 5 talentos, ele negociou, multiplicou e conseguiu mais 5. No caso, total de 10 talentos. O que recebeu 2 talentos, ele também negociou e conseguiu mais 2. O total de 4 talentos. O que recebeu 1, por medo, a mensagem diz que ele ficou temoroso. Ele, com medo do seu senhor, ele não multiplicou. Ele cavou um buraco e colocou o seu talento ali e esperou a volta do seu senhor para que ele pudesse devolver. Mas muitas pessoas, até eu mesmo, quando eu li essa passagem, eu achei que Deus foi justo. Por quê? Porque a um ele deu 5, a outra ele deu 2 e a outra ele deu 1. Eu disse: Deus, por que você não deu cada um a mesma quantidade, para que não houvesse briga, para que não houvesse discórdia? Só que a mensagem em si própria fala que Deus deu a cada um segundo a sua capacidade. Aí você vai entender que Deus não é injusto. Deus é justo sim, porque Ele conhece a minha e a tua capacidade. Ele não vai dar nada a mim e a você que a gente não possa conseguir administrar, que a gente não possa conseguir negociar. Por isso que Ele deu a cada um, Ele deu quantidade diferente. Só que muitas pessoas também olham e dizem, até eu acredito mesmo, eu mesma, o terceiro servo olhou e disse: 1 talento, o que eu vou fazer com 1 talento? Mas você sabia que aquele 1 talento valia muito dinheiro? Aquele 1 talento valia muito para aquele senhor. Vai dizer, não precisa que eu fique 1 talento. Pesava entre 25 a 35 quilos, prata ou ouro. Equivalente em dinheiro, se fosse prata, R$26.424 é 1 talento, se fosse prata. Naquele tempo, se fosse ouro, valia R$1.541.400. Para você ver como para você ver a confiança que o patrão, que aquele senhor tinha naquele servo em dar 1 talento. E ele simplesmente, ele pegou e enterrou. Ele achou que estava pouco demais. Ele achou que era pouco comparado àqueles 3 que tinha recebido, aquele que recebeu 2 e aquele que recebeu 1 e acabou enterrando. E não é diferente comigo e com você. Às vezes Deus dá algo para mim, para você, e a gente acha que é pouco. A gente acha que outro recebeu mais que a gente acha que o outro recebeu melhor que a gente, e a gente não dá importância àquilo que Deus nos deu. E Deus, aqui vai ser comparado o Senhor como Deus
Deus, o nosso Jesus, que veio aqui, morreu por nós, se sacrificou e deixou os talentos para que eu e você viesse povoar o céu, e subiu ao trono e disse para você: eu vou voltar e vou prestar conta daquilo que eu dei para você. E os servos são eu e você, não só eu e você que está dentro da igreja. Os servos são aqueles que estão lá fora também, sabe por quê? Porque o talento não foi dado só para mim e para você, foi dado para eles também. Agora eles não estão sabendo administrar o talento que Deus deu, e Deus também vai cobrar eles, não é somente a mim e para você. E vai dizer que os bens é os dons do Espírito Santo, é o dom de pregar, é o dom de curar, é o dom de profetizar, é o dom de línguas estranhas, é o dom de intérprete, é todo aquilo que vem ao reino do céu, é tudo aquilo que o Espírito Santo te dá, tudo aquilo que o Espírito Santo coloca nas tuas mãos. E o que é que eu e você estamos fazendo com os dons que Deus nos deu? O que é que eu e você estamos fazendo? Será que estamos sabendo negociar? Será que estamos sabendo multiplicar aquilo que Deus nos deu? Ou estamos fazendo igual aquele servo inútil? Porque não é alguém que fala, não é uma pessoa física que fala, não. É o próprio Deus que diz que aquele homem que enterrou seu dom foi um servo inútil, foi uma pessoa negligente. Será que estamos sendo igual aquele homem? Será que estamos fazendo da mesma forma? Porque eu acho que muitas pessoas estão fazendo da mesma forma. Sabe por quê? Porque fica olhando o talento do outro. Sabe por quê? Porque fica olhando o que o outro faz. Sabe por quê? Porque fica olhando o jeito que o outro prega, o jeito que o outro ora, o jeito que o outro canta, o jeito que o outro dirige. Mas Deus está falando para mim e para vocês: eu que escolho e depois eu capacito. Eu não escolho os capacitados, eu escolho e depois eu capacito. Mas é necessário que eu e você tenha força de vontade, é necessário que eu e você se disponha a, se é para pregar, pronto, se disponha a ler a palavra do Senhor, se disponha a estudar, se disponha a pesquisar, não é ficar esperando pelo outro. Às vezes a gente fica olhando o talento do outro e esquece de ver as noites que ele passa acordado, as noites que ele passa lendo as escrituras, as noites que ele medita na palavra. Às vezes a gente quer o talento, mas a gente não quer sofrer para ter aquele talento. Às vezes a gente quer o talento, mas a gente não quer perder uma hora para estar lendo a Bíblia, perder uma hora para estar buscando do Senhor, porque não é fácil entender a Bíblia, não é fácil você chegar aqui e ler a escritura e você entender de imediato, não. É necessário você buscar de Deus, para que Deus revele para você aquilo que Ele quer falar. E às vezes eu e você não quer perder tempo para isso. E Deus hoje Ele fala comigo, com você, que devemos ter e devemos esperar nele, devemos sim buscar a presença dele em todo momento. Se você já canta, se você já louva, se você já prega, busque mais, a cada dia busque mais, para que venha aperfeiçoar aquele dom, porque o dia vai chegar e Deus vai cobrar. Eu separei uma lista de 9 pessoas que estão dentro da igreja e está enterrando o seu talento. 9 tipos de pessoas que estão dentro da igreja e está desvalorizando aquilo que Deus deu. Uma dessas coisas são os pastores. Os pastores, a maioria, que não são todos, porque a pastora não está no meio, os pastores, sabe o que eles fazem? Eles enterram os talentos das ovelhas. Por que eu estou dizendo isso? Porque você já percebeu que em alguns lugares só o pastor prega, só o pastor louva, só o pastor ora, só o pastor faz aquilo. A igreja fica sentada. Malmente tem obreiro para interceder, não tem mais nada. Eu estou dizendo isso porque eu ouvi isso de uma congregante, eu não posso falar o nome dela, mas eu ouvi ela me dizendo que tem 20 anos de crente. 20 anos ela tem no evangelho e ela não faz nada na obra do Senhor. A única coisa que ela faz é ser obreiro para interceder. Eu disse, quando ela me disse que tinha todo tempo de crente, eu falei bem assim, você então você prega na igreja? Ela disse, não, eu não prego na igreja. Você não prega? Não. Você louva? Também não. Você faz o quê? Ela, não, eu sou obreiro na casa do Senhor. Eu disse, você só é obreiro? Ela disse, é. Aí eu falei pra ela, eu disse assim, olha, eu tenho menos de 2 anos na igreja. Eu já sou levita da casa do Senhor e já prego a palavra do Senhor. Ela disse assim, eu disse, lá tem oportunidade? Ela disse, não. Eu disse, quem é que dirige, quem é que prega? Ela disse, tem 3 pastores, cada um faz uma coisa. Agora me diz aí, se um pastor fica doente, quem que vai fazer? Se um pastor precisa viajar, quem que vai fazer? Se um pastor precisa cuidar de um filho, quem que vai fazer? A igreja vai fechar? Vai fechar. Vai fechar por quê? Porque tem muitos pastores que estão enterrando os dons. E Deus, Ele diz na palavra dele, e hoje Ele diz para mim e para você, que Ele não quer pastor enterrando o dom. Ele quer pastores que ensinem, porque Ele chamou
que eles não querem ter trabalho na obra do Senhor. E Deus disse que é errado, os pastores mas também acreditam dentro da igreja também é errado. Sabe por quê? Porque lá em Tiago 1:22 diz que sejam cumpridores da palavra, não somente ouvintes. Eu e você não deve somente vir para a igreja ouvir a palavra do Senhor e voltar para casa, não. Eu e você deve ouvir a palavra do Senhor e praticar e pregar aquilo que você ouviu. Eu e você devemos ser praticantes da obra, cumpridores da palavra do Senhor. Cumpridores. E a palavra de Deus diz que não devemos ficarmos enganados com os falsos profetas, os falsos discursos. E muitos estão sendo enganados por causa disso. Muitos estão saindo da igreja por causa disso. Porque não ora, porque não sabe manejar a palavra, porque não louva, porque não tem a presença de Deus mais. Sabe por quê? Porque ele não busca. Você vai ter a presença de Deus se você não busca a presença de Deus? Você vai ter a presença de Deus se você não lê a palavra? Não vai ter. Você vai ter a presença de Deus se você não louva a Ele? Se você não sente a unção de louvar para Ele, você não vai ter. Estamos vendo pessoas assim. A maior alegria do crente, sabe o que é? É chegar em casa e no outro dia dizer, não tem culto. Eu vou ensaiar pelo menos um louvor para cantar para o Senhor. Tem culto amanhã, eu vou ensaiar pelo menos um versículo e vou falar para o Senhor amanhã. E quando você chegar aqui, você dá o melhor de ti. E você sente a unção do Senhor. E você sente arder dentro de ti a presença de Deus. A melhor momento do crente é você dobrar seu joelho no chão e você chorar parecendo uma criança que está sentindo a presença de Deus. E muitos já não sentem mais isso. Sabe por quê? Porque ele está internando aquilo que Deus deu. E Deus diz, eu vou cobrar os pastores, vou. Porque eu chamei para ensinar, mas também vou cobrar daqueles que também que não procuram entender. Sabe o que está acontecendo com a maioria das igrejas? Eles falam do catolicismo e eles estão vivendo no catolicismo. Sabe por quê? Porque estão adorando ao homem. O catolicismo é o seguinte, quando eu andava lá, né? Ela entende disso. Sim, entendida. Então, quando a gente ia para a igreja, a gente lia a Bíblia, a gente não tinha. Pergunte um católico se ele tem Bíblia. Ele não tem Bíblia. Pergunte um católico se ele sabe o que está escrito lá em 1 João, em qualquer versículo, ele não sabe. Sabe por quê? Porque o padre vai ler um domingo e você segue do início ao fim. Até louvor, para você ter ideia, tem naquele papel que o padre leva. E a igreja está a mesma coisa. Algumas igrejas que não procuram mais saber o que está na Bíblia. O que o falou ali no púlpito, eles entendem, não procuram saber se está falando aquilo mesmo, se eles estão dando o caminho certo, se não estão dando. São pessoas que estão sendo levadas por vento de doutrina. São pessoas que estão sendo levadas por qualquer vento. E Deus diz para mim e para você, procure examinar as escrituras, procure aprender o que está aqui, porque é eu que estou falando. É eu. E Deus, ele diz na palavra dele que a seara é grande e poucos são ceifeiros. Mas por que são poucos ceifeiros? Porque eles estão aí, só ficando na igreja, só sentar, se levantar e ir para casa. Não estão mais aprendendo o que está na Bíblia. Aí estão as vidas todas perdidas. Vai dizer na Bíblia que quando Deus ele olhou e viu tantas pessoas para ser curada, para ser liberta, ele disse para os discípulos, muito é a seara, mas poucos são os ceifeiros. Mas por quê? Porque os pastores estão enterrando os dons dos fiéis. Quantos fiéis que tem na igreja que tem o dom da palavra, que tem o dom do louvor, que tem o dom da oração e estão sendo enterrados porque não tem oportunidade de louvar, porque não tem oportunidade de orar, porque não tem oportunidade de dar uma palavra para o outro. Quantos? Só que, graças a Deus, a gente está em um lugar que é diferente, que temos uma visão diferente. Uma visão que devemos ganhar, que devemos consolidar, discipular e enviar. Sabe por quê? Porque estamos aqui formando pastores. Sabe por quê? Estamos formando os pregadores. Sabe por quê? Estamos formando evangelistas. Estamos formando pessoas para saquear o inferno, pessoas para povoar o céu. Porque Deus nos chamou para isso. Deus nos chamou para ficar aqui em casa sentado. Deus nos chamou para ficar na igreja só ouvindo. Não. Fosse para ouvir, ligar a televisão, ouvir em casa. Por isso que ele disse congregai-vos, para que um venha tirar a dúvida do outro, para que um venha ajudar o outro. A coisa mais linda do mundo é agora ele está sentado ali. Deus confirma a minha prova com a André, outra pastora, a pastora ensinando a Daniel. Ela falou uma vez, falou duas, falou três. A mesma coisa, sabe o que é isso? É amor pela vida. Sabe o que é isso? Ela entende que Deus chamou ela para ensinar aqueles que estão aqui. O que é que eu era? Nada. O que é que Zorel era? Nada. Milena? Nada. Cada obreiro que tem aqui, cada pregador é o quê? Nada. E hoje aqui são os
pregadores da palavra de Deus. Estamos aqui. Se a pastora hoje decidir sair, passar um ano fora, pode ter certeza que a igreja não vai fechar. Se ela decidir passar umas férias, a igreja não vai fechar, porque tem pessoas que estão preparadas para levar o evangelho, pessoas que não estão enterrando os seus dons. Aqui a gente está fazendo um mês de homem, um mês de mulher. Não está ficando mulher de fora? Está ficando, sabe por quê? Porque tem pessoas preparadas. Quando você está doente, não vai ficar sem empregado, bota outra. Todo doente não vai ficar um sem empregado, bote outro, porque tem pessoas preparadas. É assim mesmo. E Deus, você acha que Deus não está se agradando disso? É claro, porque muitas pessoas chegam aqui e dizem que sentem a presença do Senhor. Porque muitas pessoas chegam aqui e dizem que vê algo sobrenatural, que olha para a igreja e vê algo diferente. Sabe por quê? Porque a gente tem uma visão correta. Sabe por quê? Porque estamos aqui, não é para ter status, não é para estar só pregando em púlpito, não. Estamos aqui para formar aqueles que não entendem. Estamos aqui para passar o que Deus nos ensinou. Aleluia. É por isso que estamos aqui. Glória. Espírito E divino. não só é pastor, não. São pessoas também enterrando seus dons por causa de qualquer coisa. Por causa de qualquer pessoa. São pessoas, você percebe, são pessoas que vêm para a casa do Senhor já com a segunda intenção. Só vem para a casa do Senhor porque está passando por dificuldade. Só vem para a casa do Senhor porque está precisando de algo. E quando recebe, vai embora. Vai embora. Sabe por quê? Deus, quando Ele me deu essa palavra, foi tipo assim, Ele já me deu tudo, porque eu já sabia de tudo. Eu já sabia de tudo, porque quando Ele falou assim, são pessoas que estão enterrando seus dons por causa de qualquer pessoa e por causa de qualquer coisa. Eu entendi, sabe por quê? Porque eu tenho uma pessoa que, ela falou comigo que nada na vida dela estava dando certo. Ela disse, minha casa tem 5 anos que não está conseguindo ir para frente. Meu marido ganha quase 4 mil reais que trabalha com gesso. E minha casa não vai para frente. Eu coloco currículo em tudo que é lugar e não vai para frente. Eu disse assim, você já foi crente? Ela disse, foi. Fui. Eu disse, pois é, tá aí, você não tá no altar. Volte pro altar que tudo vai dar certo. Volte pro altar que tudo vai prosperar no tua vida. Porque às vezes a gente acha que é o inimigo que empata a bênção, mas às vezes não é. É o próprio Deus que permite que a bênção não caia sobre você, para que você entenda que você precisa dele. Em nome de Jesus. E ela passou um tempo e ela começou a congregar. Ela colocava nos estados, ela cantando, cantava mesmo. Cantava na igreja, ela cantava em casa e ela botava no status e estava uma pessoa maravilhosa. Disse que a casa começou a fazer, acabou a maldição, acabou tudo. Abriu o tacadão, começou a trabalhar no tacadão. Depois de um mês, eu acho que não foi nem um mês, ela saiu do evangelho. A primeira coisa que eu vi foi um copo de cerveja no WhatsApp dela. Ela disse assim, ó, não consigo limpar a casa sem um copo de cerveja. Deixa ela lá. Eu disse, Jackson, tal pessoa não serve mais o Senhor. Jackson, tu tá sabendo agora? Eu disse agora. Aí sabe o que foi que eu entendi aqui? Que são pessoas que enterram aquilo que Deus deu. Interesseira. Aquilo que Deus deu por causa de trabalho, por causa de família, por causa de pai, por causa de mãe. E Deus, Ele nos ensina todos os dias a gente colocar Ele como soberania. A gente colocar Ele no primeiro lugar, no topo. Se é trabalho, larga o trabalho. Se é família, larga a família. Foi o que a pastora falou. Foi o que a pastora falou para a André essa semana. Seja justo. Seja justo. Desde aquele dia que estava confiando na minha palavra. Seja justo. Independente de quem seja. Trabalha na justiça, porque o seu Deus é justo e devemos ser justos e andar como Ele na justiça de Deus. E são pessoas enterrando seus dons por causa de qualquer pessoa, por causa de qualquer coisa. Por causa de amizade, enterra os dons que Deus deu. Prefere sair da igreja, mas não perde a amizade. Prefere sair da igreja, mas não perde o trabalho. Mas aí quando tudo está dando errado de novo, quando o marido se levanta, quando a família se levanta, quando tudo vai dando errado, aí vem para a casa do Senhor de novo. Mas vai ser difícil, sabe por quê? Porque o próprio Deus está dizendo, é servo inútil, é servo negligente, é servo mau, não é pastor, não é ninguém, não é eu que estou dizendo, é Deus que está dizendo. E devemos, eu e você, não ser comparado com esse servo negligente. Devemos, eu e você, não ser comparado com esse servo inútil, mas sim como servo fiel, como aqueles que multiplicaram o que Deus deu. E são também pessoas enterrando talentos por causa da soberania. Soberania, sabe por quê? Porque começa a pregar, aí se aperfeiçoa na pregação, se aperfeiçoa no louvor, Deus começa a usar tremendamente, vidas são salvas. Quando a pessoa canta, a gente se arrepia toda. Quando ele prega, a gente sente a presença de Deus, aí começa a ser soberbo, começa a soberania aumentar. E
que o talento é de Deus, foi Deus que deu a capacidade para eles. Aí começa. Aí quando a pessoa faz um convite para pregar em tal igreja, eu pregar naquela igrejinha ali, onde não tem nem 50 membros, eu pregar na praça, eu pregar ali, eu mesmo não. Isso é o quê? Soberania. Sendo soberbo na casa do Senhor. E Deus disse o que é para mim e para você? Levai a palavra a toda criatura. Não é somente para a pessoa de paletó, não é somente para pessoas bem vestidas, não. É todos, é aqueles que estão doentes, é aqueles desprezados, é aqueles maltratados por Satanás. É onde eu e você devem levar a palavra do Senhor. É onde Deus se agrada. É lá que Deus se agrada. Você acha que Deus se agrada tanto de uma pessoa que chega aqui, prega a palavra e vai embora, ou daquele que encontra um mendigo na rua, acabado, ou uma pessoa querendo se matar e fala do evangelho, a pessoa seja salva? Deus se agrada daquele que não olhou para a aparência, mas se não, Deus mandou levar a palavra, Deus mandou pregar. Não tem importância quem é, eu vou pregar a palavra de Deus porque Ele mandou eu pregar. Mas tem pessoas que dizem, eu não prego porque eu não sei. Não sabe? Você não sabe falar do amor que Deus tem com você, não? Você não sabe falar do que Deus fez na tua vida, não? As transformações que Ele fez na tua vida, não? Que através do teu testemunho é que pessoas vão ser salvas. É através de você falar como Deus operou na tua vida que pessoas vão ser salvas. Verdade. São através de poucas coisas que a gente fala, que a gente age, que pessoas, elas reconhecem que a gente somos crentes. Elas reconhecem que a gente mudou de vida. Quando as pessoas já olham para você e dizem assim, você está diferente. Você está diferente. Não sei o que é, mas tu tem uma diferença. Você não está da mesma forma. Sabe o que é? É Deus. Foi Deus que mudou o teu jeito. Quantas pessoas disseram que você está mais bonito, está mais calmo, mais sereno, mais moderado? Por quê? Porque o dom do Espírito Santo já habita dentro de você. E o nosso erro é esconder. O nosso erro é ter vergonha. É chegar em casa, não pode nem louvar a Deus porque tem vergonha dos parentes. Não quer pregar porque tem vergonha dos parentes. Aprenda nessa noite a pregar a palavra do Senhor. Aprenda nessa noite a louvar o Senhor. Porque você é a coluna da tua casa. E quando você louva, Deus quebra as correntes. E quando você louva, Ele está mudando o estado. Eu e você temos que aprender a louvar Ele. É chegar dentro de casa e dizer, a minha casa serve o Senhor. Pode estar lá xingando, fazendo o que quiser. A minha casa serve o Senhor. A minha casa serve o Senhor. A minha casa serve o Senhor. E adorar Ele. Levante de manhã, coloque o louvor e louve Ele. Para você ver que sua vida não vai mudar. Coloque o louvor de manhã. E assim que você acordar, para você ver que sua vida não muda. Muda. Quando você começa a andar nos pés do altar, quando você começa a não se importar com o que o outro liga, não dizer que é doido, não importa o que ele diz, como ele liga, só importa com o Senhor, para você ver que sua vida não vai mudar. Pessoas que andam no altar, faz igual a pastora falou, faça uma lista, como a sua família era antes de você ser crente, e agora a sua família é crente. O mínimo que seja, eles mudaram. Mas sabe por que eles mudaram? Porque você está na presença de Deus. Sabe por que eles mudaram? Porque mesmo eles desprezando você, mesmo eles dizendo coisas de você, dizendo que você não presta, que você ficou crentinho, que você ficou chato, mesmo eles dizendo isso, a vida deles está sendo mudada. Porque Deus diz que quando tiver um ou dois reunidos no nome dele, aí ele vai estar. E Deus, ele está na minha e na tua casa, porque a gente dobra o joelho, a gente ora ao Senhor. Sabe por quê? Porque a gente estamos aqui na casa dele. Enquanto era para a gente estar em qualquer outro lugar, não, hoje é sábado, eu vou glorificar o nome do Senhor. Eu vou louvar o nome do Senhor. Ele me deu o talento de louvar, eu vou louvar. É o talento de pregar, eu vou pregar. Não importa se eu tenho marido, não importa se eu tenho filho, que não queira, não importa. A minha casa, eu tenho que fazer com que a minha casa vinha se arrepender dos pecados. Venha fazer com que a minha casa vinha servir ao Senhor. Devemos dar testemunho na nossa casa. Você acha que as pessoas vão se arrepender dos pecados? Vão se converter se eu e você não dá bom testemunho? Se eu e você não mostra que você é crente na sua casa? Não vai. Não vai, sabe por quê? Porque devemos mostrar todo o tempo que somos crentes. Devemos mostrar todo o tempo que a gente louva o Senhor, que independente de onde a gente esteja, se é no trabalho, louve a Ele. Se é na sua escola, louve a Ele. Não se importe com quem está te olhando, não, louve a Ele. Não deixa que o seu talento seja enterrado. Se você trabalha, chega no seu trabalho, coloca o seu louvor. Comece de manhã com o louvor, você vê que o trabalho tudo dá certo. Não dá nada errado. Aleluia. Nada dá errado quando eu e você estamos com o Senhor, estamos presos na rocha com o Senhor. E são pessoas enterrando o talento por causa de birra. Sabe por quê? Porque até obreiro,
pregador, até levita, mas o pastor não pode falar nada. Mas o diácono não pode falar nada. O obreiro não pode falar nada, que se encrespa, eu não vou louvar mais, eu não vou pregar mais, eu não vou fazer isso mais, eu não vou fazer isso. E Deus está dizendo, eu te chamei para ser submisso, eu te chamei para obediência. Se é para exortação, tem que exortação mesmo. Agora seja obediente na minha casa. Eu não chamei gente para estar se encrespando por qualquer coisa, não. Se está chamando a atenção, é para o nosso bem. É para o nosso bem. Devemos agradecer quando alguém da nossa liderança nos chama a atenção, porque ele não quer o nosso mal, ele quer o nosso bem. E são pessoas que dizem assim, não, porque eu estava cantando e me falou isso, porque eu estava pregando e me falou isso, agora eu não vou pregar mais, não vou cantar mais. E Deus está dizendo, eu não quero pessoas assim na minha casa, eu não quero pessoas assim no meu reino. Começa a obedecer, começa a praticar a obediência, começa a ler as escrituras, que você vai entender que sou eu que estou falando. Sou eu que falo. Sou eu. E pessoas que dizem, eu vou sair da igreja porque tal pessoa falou mal de mim. Eu sinto muito em te dizer, você nunca entrou na igreja por causa de Jesus. E quando a pessoa fala mal de você, quando a pessoa começa a te falar coisa, se afaste, mas nunca largue o evangelho. Porque se você larga o evangelho, você está declarando para Deus, Deus, eu não entrei por amor a ti. Eu não vim para a tua casa porque eu gostava do Senhor, porque eu aceitei o Senhor verdadeiramente. Porque quando uma pessoa aceita Jesus verdadeiramente, não tem levantes, não tem ninguém que faça você se afastar da videira do Senhor. Tem ninguém que possa se afastar da presença do Senhor. E são vários tipos de pessoas que estão se afastando, enterrando aquilo que Deus deu por causa de birra, por causa que fica ouvindo fofoca, porque fica ouvindo as coisas. E crente não deve andar em roda de fofoca. Se você ouviu, tal pessoa falou mal assim de ti, pronto, bora lá que vai resolver agora. Não falou pra tu, bora lá que vai resolver. Quero ver ter mais fofoca. Acabou a fofoca. Crente não fica de mal um com o outro. Sabe o que é? Muitas pessoas escandalizam o evangelho por causa de sair. Eu sou crente quando vai ver tá de mal um com o outro. Eu sou crente, fica falando mal do outro. Lá no meu trabalho tem um que diz que é crente. Quando o menino fala assim, é crente, mas tá de mal comigo. É crente, mas faz isso. Eu disse assim, envergonha do evangelho. E ele é o quê? Ele é o diácono da igreja. Ele dirige uma igreja. Ele dirige uma igreja e ele tá de mal com um colega. Só que quando a pessoa vai falar, é crente e faz isso, ele não fala aquela pessoa, ele fala todo mundo. É crente, mas faz isso. É crente, mas faz aquilo. É crente. Então temos que aprender, eu e você, teve fofoca, bora lá e resolver. Teve isso, bora resolver. Coloca os panos limpos em cima da mesa. Por quê? Para que não venha haver escândalo no evangelho de Cristo. Porque Deus, ele odeia pessoas que fazem isso no evangelho dele. Por isso que ele nos ensina a todo tempo andar com sinceridade, a todo tempo andar com justiça, para que não haja injustiça na minha e na tua vida. E são pessoas enterrando o talento por medo. Quantas pessoas dizem, eu não vou pregar porque eu tenho medo, eu não vou louvar porque eu tenho medo. Tem medo de louvar? E quando estava lá fora, fazia o que para Satanás? Dançava na boca da garrafa. Quando estava lá fora, que ia pro baile funk, voltava 2, 3 horas da madrugada, tinha medo de voltar para casa? Botava o texto na cabeça e ia rodar. Quando você estava lá fora, que o homem chamava você para cima do palco e você ia cantar, tinha medo? E agora por que para o Senhor tem medo de louvar? Tem medo de pegar no microfone? Tem medo? Deus disse na mensagem que é Ele que capacita. Se Ele disse vai lá e pregue, é porque Ele vai capacitar que você vá lá e pregue e fale a palavra dEle. Aleluia. Se Ele disse vai lá e louve, é porque Ele vai te dar capacidade. Deus não vai dar um fardo a mim e a você que a gente não possa carregar, porque Deus não é injusto. Deus é justo. São pessoas se acovardando na casa do Senhor. E Deus diz que covardes, Deus diz que tímidos não herdarão o reino dos céus. É assim mesmo. E você vai ficar tímido na casa do Senhor? Você vai perder a tua coroa, a tua vida? Você vai perder a glória que Deus vai te dar? Você vai perder sentar perto do Senhor porque você é tímido? Ou você vai começar a jogar a intimidade para o lado e começar a confiar no Senhor? Você vai começar a confiar naquilo que Ele manda você fazer? São pessoas perdendo tudo porque acham que tem medo de louvar o Senhor. Mas sabe o que é isso? Às vezes não é nem medo, às vezes é porque não é liberto ainda. Às vezes não é nem medo, às
vezes Satanás quer estar ali dentro e está dizendo, você tem medo, você não pode ir, o povo vai estar dando risada e não é liberto ainda. Porque muitas pessoas estão na igreja e ainda não são libertas. Eu convivi isso com meu próprio pai. Que meu pai foi liberto aonde? Aqui na igreja. Foi preciso Deus trazer ele da roça para ser liberto aqui. Meu pai nunca recebeu uma oração de libertação. Quem deu foi a pastora. Quem orou foi ela. E você acha que em muitas igrejas não está acontecendo, não? Minha mãe foi liberta aonde? Aqui. Quebrou a maldição aonde? Aqui. Em quantos lugares está a mesma coisa? Foi o que a pastora falou. Às vezes, o demônio está cultuando junto com a própria pessoa. Sabe por quê? Porque não tem mais oração de libertação. O povo não quer mais se cansar, não. O povo não quer mais que as vidas sejam salvas, não. Não, e quando a igreja estiver cheia, para eles estão bom. E quando as igrejas estiverem cheias, para eles bastam. Mas eles não se preocupam mais em buscar a libertação daqueles que estão ali. Não procura mais. E eu e você temos que ser pessoas diferentes. Eu e você temos que ser pessoas diferenciadas no Evangelho. Se Deus te chamou para você pregar a palavra do Senhor, comece a aperfeiçoar na palavra dele. Comece a aperfeiçoar. Ore, ó Senhor, me dê revelação. Busque dele. Leia a palavra 50 vezes se for possível, mas busca. Porque é ele que capacita. Foi fácil a gente fazer o curso? Não foi. 5 minutos a gente se borrou todo. Não foi fácil não, né, Milena? Não foi fácil não. Deu cagadeira, não foi fácil. Mas a pastora teve paciência. Dias que uns diziam, eu não consigo, eu não vou pregar. E a gente saiu daqui 12 horas, 1 hora da manhã, porque pessoas diziam que não ia pregar, mas no fim Deus tocava no coração, a pastora falava e ia pregar. Sabe o que é isso? É paciência. Sabe o que é isso? É perseverança. Porque nem eu e nenhum que prega aqui nasceu sabendo. Veio para a igreja como muitos, não sabia nem ler a Bíblia direito. Nos 5 minutos, pregava 1 minuto, achou que já tinha passado 10 minutos. Hoje a gente prega 40, 50, quase 1 hora, até 1 hora e quer pregar mais. Sabe por quê? Porque estamos capacitados e se capacitando a cada dia mais. Porque ninguém que prega hoje, ninguém que ainda vai pregar é capacitado o suficiente. Se você vai fazer uma pregação, você vai ter que ler de novo, pesquisar, assistir vídeo, fazer tudo possível para você entender a palavra. Não vai cair nada do céu. E quando a gente não aprender que a gente deve aperfeiçoar aquilo que Deus nos deu, a gente vai ficar enterrando nossos talentos. Eu não faço por causa de medo, não. Você não faz porque você não tem coragem de ler a Bíblia. Você não faz isso por causa da preguiça que você tem. Passa 2, 3 horas no celular, mas não pega 1 hora para ler essa escritura. Você não louva, você não prega na igreja e passa 3 horas no celular. Uma você ora, uma você lê a Bíblia e a outra você louva. E se sobrar, você não pega, você mexe no celular. Se não sobrar, não mexe. Mas primeiro, seja capacitado na Bíblia. Porque Deus, ele manda que eu e você maneje a palavra. Sabe por quê? Porque vai vir dias que eu e você não vai conseguir fazer isso. Então, por isso que ele nos exorta agora para te fazer agora. Para que a gente não fique batendo cabeça. Por isso que ele diz para mim, para você: ore enquanto há tempo, busque enquanto há tempo. Porque vai vir dias que você não vai poder fazer isso. E como é que você vai se converter? Como é que você vai buscar a presença se você tem tempo de buscar e você não busca? Tem oportunidade e você não busca. Porque eu disse para vocês que são pastores enterrando os talentos. Mas que lá não tem oportunidade. Aqui tem oportunidade ou não tem? Quantas pessoas a gente que dirige culto tem que estar insistindo para ir na oportunidade? Tem que estar insistindo para vir adorar a Deus. Só que eu e você foi criado para adorar o Eterno. Eu e você foi criado para chegar aqui e adorar Ele todo o tempo. Não importa quem está cantando, não importa quem está dirigindo, não importa quem está pregando. Você foi criado para adorar. Verdade. Foi criado para chegar aqui e adorar Ele a todo momento. Não é preciso ninguém estar mandando você adorar, não. Porque Deus, ele não precisa da sua adoração. Mas você precisa adorar Ele para que as bênçãos sobrecaiam sobre a tua vida. Você precisa adorar Ele para que as coisas boas venham cair no teu colo, venham cair sobre você. Mas é necessário que eu e você entenda que o dependente aqui somos nós. É nós que dependemos de Cristo. Não é Cristo que depende de nós. E muitos dizem que tem medo. Mas Deus deu espírito de medo pra gente? Não. Deus não. Nem de medo, nem de covarde. Lá em 2 Timóteo, capítulo 7, 1, no verso 7, diz que Deus não deu espírito de medo e de covardia, mas de moderança, de amor, de paz, de fortaleza. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Esse medo que está te afligindo aí não faz parte comigo.
você pregar o evangelho, é porque eu estou com você. Eu estou te capacitando. Vocês acham mesmo que se chegar uma pessoa aqui dizendo, chega assim, sai de casa, senão eu vou na igreja hoje porque eu quero uma resposta de Deus. E a pessoa chega aqui, senta ali, atrás de Rafa ali. E Deus fala no ouvido, você de Zurel. Zurel, chega ali e diga para ela que eu estou cuidando dela, eu estou libertando hoje, eu estou salvando. E fala no ouvido dele. E ele não vá. E essa pessoa sai daqui e chega lá fora, se marcha. O sangue está nas costas de quem? Se Deus mandar chegar uma pessoa aqui precisando de uma cura e Deus mandar, coloca a mão que eu vou curar agora. E você não coloca a mão porque está com medo, vai ficar no sangue, nas costas de quem o sangue? Agora não tô... Vai ficar o sangue nas tuas costas. Muitos dizem assim, talento. Muitos dizem talento não salva, não. Não salva? Talento não salva? E se Deus mandar você curar e você não curar, você vai pra onde? Você vai pra onde se Deus mandar você curar e você não curar? Se Deus mandar você falar, não, profetize pra ela que eu tô indo operar lá hoje. E você não opera, chega lá e assim, não, Deus não falou comigo, Deus não tá comigo, chega lá e se mata. Tá nas costas de quem? Então comece a partir de hoje, ouvir a voz do Senhor. E se Deus diz, vá lá e fale com ela. Não espere nem Deus falar 2 vezes, vai e fale. Que Ele está garantido. É quando Deus ele manda aí você falar algo para alguém, não é preciso você saber da vida da pessoa, não. Ele mesmo sabe. Ele sabe o que a pessoa pediu, ele sabe o que a pessoa orou, ele sabe o que aquela alma clama. Ele vai mandar você falar. Mesmo você entender, depois você vai entender assim, não. Você falou isso pra mim, eu pedi isso a Deus e você confirmou. Sabe por quê? Porque você foi obediente a Deus. Você não enterrou aquilo que Deus te deu. Então muitas pessoas assim na igreja, Deus dá o dom de línguas, a pessoa não quer falar em língua e tem vergonha, não vai, porque o povo da rua vai olhar, o meu parente tá na igreja, e Deus diz, tu vai pegar e fazer o quê? Fazer o quê? Eu te chamei pra quê? Eu te chamei pra você se aperfeiçoar naquilo que eu te dei. Eu te chamei pra você ser ousado na minha obra. Eu te chamei pra você pegar aquilo que eu te dei e chegar lá e multiplicar aqueles que não tem nada. Muitos estão dentro do evangelho e não sabem nem o dom que eles têm. Não sabem, não, nem descobriu ainda. E Deus, Ele nos exorta hoje e diz pra mim e pra você, não serve pra você, não pra mim também. Aquele dom que eu te dei, começa a aperfeiçoar hoje. Aquele dom que eu te dei, começa a aperfeiçoar hoje. Porque se eu perder uma vida por você, a culpa vai ficar em você. Porque Ele nos dá os dons para que eu e você aperfeiçoem, para que eu e você saibam as vidas que estão lá fora. Eita, Jesus! Salve o que está lá fora. Não para que eu e você venha estar escondendo. Aí eu só falo no púlpito. Eu falo quando eu quero, não. O Espírito de Deus é livre. Ele fala a hora que Ele quiser. Mas às vezes Deus deixa. E eu posso ver que eu trabalho. Mas Deus disse, se eu quiser que tu fale, tu vai lá no horizonte, mas tu vai falar o que eu quero. Não venha dizer que, é porque eu só falo quando eu quero, eu só rodo quando eu quero. Não é quando você quer, não, minha filha, é quando Deus quer mesmo. Porque o Espírito dele vai em você que você nem vê direito. Mas que entender que o Espírito de Deus é livre para falar comigo e com você. E no dia eu falei que são pessoas enterrando o dom porque ficam olhando para o talento do outro. Eu vou comparar aqui 2 pessoas no louvor da hora. A irmã da hora louva melhor que todo mundo aqui. Mas aí eu não vou louvar porque a irmã da hora canta melhor. Eu não vou pregar porque o irmão Zurel prega melhor. Não, Deus está dizendo assim, não. Eu não estou mandando para vocês ficar comparando o dom, não. Eu estou dizendo para vocês, para a partir de hoje, começar a aperfeiçoar. Que através do teu louvor eu vou salvar. Através da tua pregação eu vou curar. Através de você eu vou fazer maravilhas. É através de você. É através da tua disponibilidade. Quanto mais você busca, mais poder você tem, mais unção você tem do Senhor. Não é o tom de voz, não é o manejar a palavra que vai salvar ninguém, não. Mas não, sabe o que vai salvar? É a presença de Deus. O que vai salvar é Deus usando você tremendamente. E quando você permite que Deus te use, quando você permite que Deus fale através de você, você não fica ligando se um ora melhor, você não fica ligando se um canta melhor, você não fica ligando se um prega melhor. Você simplesmente fala o que Deus mandou. Simplesmente faz o que Deus mandou. Não se importa o que o outro vai falar. São pessoas enterrando o talento por causa do comodismo.
está dizendo hoje: eu te dei perna, eu te dei braço, eu te dei voz, para que você venha louvar na minha casa, para que você venha me engrandecer, para quando eu falar, faça isso, você faça. São pessoas que estão se acomodando na obra do Senhor, e Deus não quer ninguém acomodados. É por isso que Deus, Ele fala que devemos crescer juntos. É por isso que aqui a gente prega, a pastora prega, que devemos crescer juntos na mesma visão, para que nenhum fique para trás, para que nenhum fique esquecido. Não, se todo mundo aprender dessa forma, todo mundo deve aprender dessa forma, para que ninguém fique no comodismo. Aqui nessa igreja só fica no comodismo quem quer, só fica no comodismo quem é preguiçoso, quem não gosta da obra do Senhor, quem não gosta de buscar a presença do Senhor. Só fica no comodismo quem não tem mais a unção do Espírito Santo. Porque a pessoa que tem o Espírito Santo dentro dele ou dela, eles querem buscar o tempo todo, eles querem louvar a Deus, eles querem engrandecer, eles querem buscar a palavra do Senhor. Mas tem pessoas acomodadas porque não tem mais o Espírito de Deus dentro deles. E Deus está dizendo aí para você hoje: eu não quero pessoas acomodadas na minha casa. Se eu quisesse pessoas para ficar só ouvindo, eu não precisaria salvar vocês. Mas eu salvei vocês para que vocês se levantassem, vocês viessem, eu lavasse, capacitasse, vocês aprendessem e vocês saíssem para levar meu evangelho, saíssem para levar as boas novas. Eu não quero pessoas na minha casa só para ouvir. Vocês ouvem todo dia. Adianta tu estar na igreja ouvindo todo dia e não passa teu conhecimento para ninguém? E não passa aquilo que você aprendeu para ninguém? Não adianta. Deus não quer pessoas assim. E são pessoas que acham que vir para a igreja, ouvir a palavra e voltar para casa, só assim vai dar a vida eterna. E Deus disse que não vai ser assim, não. A fé sem obra é morta. E a obra sem fé é morta também. Adianta vir para a igreja com fé e não ter obra? Adianta a pastora aqui se desguarando sozinha, cantando, pregando, porque não tem ninguém que quer ajudar? Não adianta não. Porque Deus chamou ser feitos para fazer com que o reino do céu venha crescer a cada dia, para que a gente venha trabalhar na seara. E são pessoas enterrando talento porque deixam de fazer a obra de Deus para procurar status, procurar aprovação de homem. Aí eu só prego naquela igreja por causa disso, porque tem tal pessoa ali, porque a igreja é grande, e depois fica com apoio de fulano de tal, e depois fica esperando a pessoa chegar lá e falar com ele. Só que eu e você temos que entender que a aprovação não vai vir de homem, reconhecimento não vai vir de homem, o reconhecimento vem de Deus, a aprovação vem de Deus. Se Deus manda você fazer, não fique esperando. Mandou pregar de exortação, pregue. Mandou pregar de obediência, pregue. É cura, pregue. Fala o que Deus mandou. Ah, não vou pregar sobre isso não, porque o irmão não vai gostar. O problema é dele. Se Deus mandou você falar, fala. Por quê? Porque se Deus mandou, Ele garante. E o seu galardão não vai ser terreno, não. Temos que aprender que a gente não somos terrenos. Temos que aprender que somos forasteiros aqui, que a nossa recompensa está lá em cima. Temos que aprender que a nossa recompensa está no céu. Temos que aprender a partir de hoje em diante que devemos olhar a vida com os olhos espirituais e esquecer aquilo terreno, porque aí você não faz parte desse mundo. E são pessoas esperando a aprovação de homem, esperando a aprovação de pessoas que não deveriam esperar a aprovação. Se você a partir de hoje começar a esperar a aprovação de Deus, reconhecimento de Deus, você vai ver que tudo na tua vida vai dar certo, tudo na tua vida vai prosperar. Mas é necessário eu e você esperar de Deus o reconhecimento. Essa parábola nos ensina que o fruto faz parte do nosso trabalho. Se você não trabalhar, não vai ter frutos. Se você não se disponibilizar e ganhar 1 a 2 horas buscando a palavra de Deus, não vai ter frutos e Deus não vai te usar. E você, infelizmente, não vai ter serventia na casa do Senhor. Porque Deus, Ele quer pessoas que trabalhem. Deval falou aqui que do homem que queria vir lá falar coisa para eles. Se ele não tivesse, ele nem que dar no evangelismo na palavra, eles iam saber se defender? Não. Vocês acham que esse povo que está sendo levado aí por de doutrina estão na palavra? Vocês acham que esses católicos, tantos católicos que estão aí, tá lendo a palavra? Não tá. Não tá, sabe por quê? Porque não lê mais a palavra do Senhor. Esqueceu, só vem pro culto, ouve e vai embora. Ouve e vai embora. Se você começar a pregar aqui e no final perguntar, falou o quê?
o que está lá fora já não pertence mais aqui dentro. Eu e você devemos adorar ao Senhor a todo tempo. Deus, Ele não dá o suficiente para que a gente faça o que a gente foi chamado para fazer. Ele vai nos dar capacidade, Ele vai nos chamar, se é para louvar, Ele vai te capacitar, se é para pregar, Ele vai te capacitar. Ele vai te chamar e vai te dar capacidade para você fazer aquilo que é para você fazer. E Deus disse que aquele servo foi mau, negligente e perverso e não assume a sua culpa. Além de ele não multiplicar, aquilo que Deus deu, ele ainda dá desculpas. E quantos crentes estão na casa do Senhor dando desculpa? Eu não prego por causa disso, eu não oro por causa disso, eu não prego a palavra por causa disso, eu não louvo por causa disso, dando desculpa na casa do Senhor. E Deus está dizendo: eu não quero desculpa, eu quero que você disponibilize a trabalhar a minha obra, porque a desculpa vai ficar para Satanás que está lá fora. Eu conheço você. Eu conheço o que você faz durante o dia e você tem tempo suficiente para fazer a minha obra. Você não faz porque você fica dando desculpa, aprendeu com Satanás e ainda está fazendo as obras de Satanás. E Deus nos ensina hoje a ser servo fiel, a não ser servo inútil, a não ser servo negligente na obra dele. Ele nos ensina hoje a multiplicar aquilo que ele nos deu. Ele nos ensina hoje a deixar a preguiça fora, a não deixar que o medo fale mais alto, a não deixar que a preguiça fale mais alto, porque muitas vezes a gente não faz as coisas na obra do Senhor por causa da preguiça, por causa do medo, por causa das coisas ruins. E Deus disse para você: eu não chamei homens preguiçosos, eu não chamei mulheres preguiçosas, eu chamei homens e mulheres guerreiras, homens e mulheres dispostas a trabalhar, homens e mulheres dispostas a povoar o meu céu. Eu não chamei ninguém preguiçoso, não. Eu não gosto de ninguém preguiçoso, não. É Deus que está falando, não sou eu, não. Eu não quero gente preguiçosa na minha obra. E Deus diz na palavra dele que o pouco com ele é muito e o muito sem ele é nada. Vocês acham que se esse povo que estão aí fora, eu tenho um carro, eu tenho casa, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, mas não serve o Senhor, isso vale de alguma coisa? Não vale de nada. O que eu e você tem é do Senhor. E o que eu e você tem, mesmo sendo pouco, aos nossos olhos, a gente tem muito. Sabe por quê? Porque a gente tem a vida eterna. A gente tem muito, sabe por quê? Porque a gente sabe aonde a gente vai morar. Porque muitas pessoas dizem: é o meu carro, a minha moto. Não, é tudo do Senhor. Tudo que você tem aqui na terra é do Senhor. Porque Ele diz que Ele é o dono do ouro e da prata. Nada é teu. Nada é seu. E Deus, Ele nos ensina que, se às vezes a gente olha e acha que é pouco, devemos aprender que o melhor a gente tem. O melhor ninguém pode tirar de nós. Só o próprio Deus. E Deus, Ele nos ensina a andar no caminho dele para que isso não venha a ser tirado. E Deus, Ele nos ensina a todos os dias a olhar a vida com os olhos espirituais. Porque aqui na terra você não pode ter nada. Você tem uma casinha, ter isso, ter aquilo outro. Mas você tenha certeza que o seu casarão, o seu castelo está lá em cima. Você tenha certeza que você vai herdar a vida eterna. Você vai ser cordeiro do céu, vai ser princesa, vai ser príncipe, vai sentar à direita de Deus, vai ver Jesus Cristo, vai ver todos aqueles que estão aqui na Bíblia. Então não existe tesouro. Não existe nada aqui na terra que compre isso. Acaba, eu não quero ver, não. Acaba, não. Não existe. Não quero ver esse povo, não. Não existe nada. E para finalizar, tem pessoas enterrando talento, sabe por quê? Porque acha que talento é ser aprovado por Deus. Não. Eu disse para vocês que no início da mensagem que os ímpios também têm talento. Tem talento? Tem. Ele é aprovado por Deus? Não, porque não faz a obra do Senhor. Porque, e muitos dizem que a palavra talento se ensina que receber talento significa ser aprovação, ter a aprovação de Deus. E isso é verdade, sabe por quê? Porque os que estão lá fora têm um talento de Deus, mas não está dentro da igreja. Estão lá fora e estão fazendo o quê? Usando o talento de Deus para as trevas. Usando aquilo que Deus deu para fazer mal. Usando aquilo que Deus deu para povoar, sabe o quê? O inferno. E Deus, Ele disse para mim e para você hoje que ser aprovado por Ele é pegar aquilo que Ele te deu e você começar a trabalhar na casa dele. É você pegar aquilo que Ele te deu e você começar a fazer a obra dele. Isso é ser aprovado por Deus. E nessa noite que eu e você venha começar a desenterrar aquilo que a gente enterrou. Que nessa noite venha eu e você começar a valorizar aquilo que Deus colocou na tua mão. Não desvalorize o dom que Deus te deu. Se é de curar, coloque a mão. Busque ao Senhor que vai ser curado.
escolhidos. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Sabe por quê? Porque tem muitos na igreja, mas nem todos vão ser escolhidos. Tem muitos na igreja, mas nem todos são aprovados por Deus, porque não faz a obra do Senhor. Mas aqui eu creio que tem um povo diferenciado que está fazendo a obra do Senhor. Aqui tem um povo que está diferenciado, que não está enterrando os seus talentos. Tem um povo diferenciado que está fazendo a obra do Senhor e está ouvindo a voz do Senhor. Devemos aprender a ouvir a voz do Senhor e entender aquilo que Ele quer falar comigo e com você. Amém, igreja? Peço que os irmãos levantem glorificando ao nome do Senhor.